Bom, o Enredo Cultural já falou de teatro, já falou de circo, já falou de dança, já falou de música. E esse episódio vai falar novamente de teatro, porque realmente vale a pena, viu? Eu estou aqui ao meu lado com uma grande figura das artes cênicas aqui do estado de Goiás e até do Brasil, Danilo Alencar. Tudo bem, Danilo? Como é que vai, Marcelo? Muito obrigado pela presença aqui no nosso humilde recinto de produções. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço por você nos receber aqui nessa fábrica de atores, né? Fábrica de sonhos, de mágica, de criação. Aqui realmente, aqui tem uma coisa que eu digo para eles quando eles entram aqui, né? É que eu digo, olha, quando vocês entrarem, se imagine entrando num altar onde você vai celebrar uma outra coisa que não necessariamente no aspecto religioso, né? Mas que é uma outra religião, que é o fazer artístico, né? Eu acredito que desde os primeiros anos, né, e o início da minha trajetória aqui dentro da PUC, aqui antigamente Programa Cultural e agora Coordenação de Arte e Cultura, eu arriscaria aqui entre 500, 600, né? E desses alguns seguiram, outros a gente continua dialogando até hoje, outros estão na carreira. Alguns passaram por aqui e foram para outros caminhos. E você, na verdade, não é formada em arte cênica, você é formada em História, é isso? Eu sou graduado em História e daí é que vem essa particularidade. Eu entrei tardiamente na universidade. E quando eu entrei aqui na PUC, a primeira coisa que eu vi não foi a possibilidade só de me tornar um historiador, foi de fazer, eu posso contribuir para que essa sala de aula não seja mais um quadro negro, na época era quadro negro, acho que hoje até mudou de nome, e um giz. E propus numa matéria chamada Antiga 1, com a professora Heloísa Capel, que nós transformássemos uma matéria que chamava História Antiga 1 num exercício teatral. Isso vai fazer agora 28 anos. Desses 20, 25 espetáculos, muitos circularam por vários estados, participaram de muitos festivais e foram reconhecidos com prêmios, né, Danilo? Então, acho que é importante falar isso também. Está muito distante, imagina, de eu me dizer que me sinto uma pessoa totalmente realizada. Mas eu rodei bastante, eu levei muitos e muitos cascudos, mas também, paralelos aos cascudos, alguns sopros do outro lado, dizendo da possibilidade que meus trabalhos ganhariam se eu persistisse. Eu ouvi. E hoje eu acredito que o meu trabalho, ele aqui no estado, ele está muito bem recebido. Quando a gente vai estrear algum espetáculo, sempre a turma, principalmente os fazedores de teatro, fica aguardando o que vem por aí, né? E eu me sinto muito gratificado por isso. Não sem nenhuma vaidade, né? Mas pela possibilidade de pensar que aquilo que eu pensei lá atrás, em 88, era uma coisa possível, né? Olá, eu sou a Mileide Lopes, proprietária do Casulo Moda Coletiva e vim falar um pouco para vocês sobre tecido. Vou começar falando sobre o neoprene, que é um tecido recente até. Ele é um tecido que permite que você faça sublimação, que é uma estamparia, um tipo de estamparia digital. O neoprene, ele é um tecido sintético, ele não é um tecido natural. Por isso que permite a estamparia por sublimação, que é por temperatura. É um tecido que aguenta altas temperaturas e também por isso ele não é um tecido tão fresco. A trama dele é praticamente fechada, ele não tem uma trama aberta. O que é a trama de um tecido? São esses veiozinhos que a gente sempre olha para o tecido e vê se ele está do lado direito, do lado do avesso. Tem uns que tem a trama mais aberta, outros mais fechadas. E a gente consegue ver se o tecido respira bem ou mal por essas tramas. Bom, aqui a gente tem uma peça feita toda na sarja. É uma bermuda feminina. E só lembrando que o tecido, ele é a base para você criar qualquer tipo de roupa. Então, você vai partir primeiro da escolha do tecido, para depois para a modelagem, e aí sim você vai fazer a forma da sua peça. Quando a gente escolhe um tecido, a gente define a modelagem e a gente vai fazer a peça, a gente sempre escolhe a maleabilidade daquela peça, onde, quando e como ela vai ser usada.
Nesse caso, esse short, ele é um short de verão, ele é um short para o dia a dia e ele, para ser feito, a gente escolheu a sarja. A sarja é um tecido que ele é fino, ele é básico, mas ele é confortável, ele é durável e ele é 100% algodão. O linho, a gente tem aqui um vestido de linho com estamparia manual. O linho é um tecido 100% natural. Não é orgânico, tá? Tecido orgânico hoje ele não existe no Brasil, ele não se tem fabricação no Brasil pela baixa demanda. O linho, a gente até percebe uma leve transparência nele pela grande abertura de trama, que são aqueles veiozinhos que eu falei. Hoje eu falei um pouquinho sobre tecido para vocês aqui no Enredo Cultural. Até a próxima! Meu nome é Alexandre Perini, eu estou aqui no UFG na cidade para falar sobre a apresentação do Coletivo Obsoleto que aconteceu aqui no Centro Cultural UFG nesse mês de junho. O Coletivo Obsoleto surgiu de reunião de amigos que tinham muitos discos em casa e alguns equipamentos que não funcionavam. A gente descobriu que a gente conseguia reformar, colocar isso para funcionar e nós somos, acho que hoje, quase 16 pessoas que ainda tocam e o acervo nosso somado dá perto de 10 mil discos. Então a gente toca em bares, em vários lugares. E ter tocado aqui no teatro foi uma situação nova, né? Mas eu me lembro na minha juventude existiam shows de DJs, que os DJs iam para os estádios, né? Foi uma emoção muito grande, as pessoas que vieram gostaram muito, acharam muito legal, porque viram coisas que estavam assim, praticamente há 30 anos sem uso, ou tipo, por exemplo, um mixer, que foi o primeiro mixer de DJ fabricado no mundo e foi fabricado no Brasil. Foi um mixer Tons, ele tem a minha idade, ele foi fabricado em 1967. Essa retomada do vinil como mídia para você ouvir é uma coisa muito importante, porque ninguém escuta vinil andando ou fazendo outra atividade. Então a pessoa se concentra na música e se concentra na qualidade. É quase que impossível ouvir música ruim em vinil. Você não vai ver alguém, eu não vou citar nenhum tipo de tendência musical, mas o vinil ele tem essa capacidade de fazer esse filtro. É muito difícil a pessoa fazer um vinil. Tanto que os vinis fáceis daquela época, vamos colocar assim, vinis de música rápida, de música comercial, não sobreviveram. Hoje são os que não têm preço, né? Que não são objetivo de desejo de colecionador. Quem quer colecionar ou quer ouvir um disco legal, vai ouvir o quê? Tim Maia, Jorge Ben, clássico da MPB, né? E muita música também, música engajada dos anos 70, Bob Dylan, Crosby, Stills, esses discos que têm valor. É muito interessante porque a moçada, nessa geração geração millennial, muito procuram, gostam, porque tem muita qualidade realmente, é uma discotecagem, é um som de conteúdo. A maioria das bandas que estão lançando discos hoje no Brasil preferem o vinil também porque eles, é uma tendência a fazer até uma restrição de público, né? Colocar a pessoa num nicho, num lugar interessante. E também pelo aspecto de ser um artesanato. A gente pode perceber que muitos artesanatos aí voltaram até com status de arte, que é o caso das letras desenhadas, das caligrafias, né? Das pinturas artesanais, do próprio grafite, né? E o vinil se encaixa nisso, porque tem toda aquela habilidade, se manusear uma coisa que quebra, uma coisa que suja. Então já está acontecendo um fenômeno aqui agora, nós já estamos com 3 escolas de DJs, que ensinam em 3 plataformas, tanto vinil como digitais. Eu acho que o vinil só veio para colaborar. Eu não sei se é uma onda passageira, acredito que não. Acredito que vai permanecer dentro desse sistema de qualidade, de som de qualidade, música de qualidade e cultura. Sou Líbero Muniz, sou professor, cenógrafo, desenhista, escultor e desenhista. Eu aprendi sobre cenografia com o meu pai. Meu pai foi um apaixonado por artes em geral, cinema, teatro, então ele foi muito apaixonado por isso. E eu queria uma facilidade muito grande de trabalhar com cenografia e artes plásticas, que é um trabalho mais manual. E é tão curioso isso, porque a questão genética é engraçado. Geralmente, em famílias de músicos, sempre tem o filho, o avô, que teve uma facilidade de aprender música.
E a questão das artes plásticas em si, da cenografia, é uma coisa que vem desde o meu avô. Meu avô tinha praticidade de trabalhar com trabalhos manuais, meu pai veio também e aprendeu isso, e na minha juventude eu cresci vendo meu pai trabalhando com aquilo. Então, meu propósito foi estudar, formar, fazer o curso superior, virar um professor, né, e colocar isso em prática. O que eu mais gosto de fazer dentro das esculturas é ampliação. Acho que todas as esculturas minhas têm que ser grandes, né, porque o trabalho fica mais vivo, mais aparente, mais legal. Essa ideia surgiu de fazer essas exposições com esculturas ampliadas de diversos temas, surgiu com a necessidade de que o mundo está muito evoluído. Os alunos, as crianças de hoje não são iguais a crianças de 10, 15 anos atrás. Elas estão cheias de enxurras de informações. Então, o conhecimento dessas crianças de hoje são diferentes de alguns anos atrás. Então, quando você vai trabalhar a questão educacional com esses alunos, seja ela em artes, seja ela em biologia, elas exigem, de certo modo, um trabalho mais chamativo. Então, aquele profissional que trabalha a educação em si, em sala de aula, se não trabalhar uma coisa bem legal, bem chamativa, ela não se torna atrativa para os alunos. E essa exposição surgiu justamente para isso. Dentro da área da cenografia, já fiz diversos trabalhos, porque eu já trabalho com meu pai desde os 15 anos, eu venho trabalhando com cenografia acompanhando ele. A partir dos meus 20, eu já comecei a trabalhar de uma forma mais autônoma, fazendo trabalhos distintos também. Mas foram muitos na área de cenografia, são trabalhos prazerosos, teve trabalhos de pessoas de fora, eixo Rio-São Paulo, que vinham a Goiânia fazer trabalhos, grandes grupos teatrais de Goiânia, fiz trabalhos também direcionados a eles. Eu opto muito em trabalhar com materiais que tenham procedências recicláveis, não só cenários. A exposição nossa, que tem um nome chamado de O Mundo dos Insetos Gigantes, que existem réplicas de insetos gigantes, eles são feitos de garrafa PET reciclada. Então essa garrafa PET reciclada foi derretida, ela foi catalisada e ela se tornou uma resina, similar a uma resina da fibra de vidro. Então eu opino muito e bato muito na tecla nessa questão ambiental. Usar sempre materiais que se possa ser reciclados no decorrer dos espetáculos. Se alguma companhia teatral vai fazer um espetáculo hoje, eu já opto para ele de que, se vai usar esse material desta vez, veja uma forma que possa usar nos outros espetáculos também essa matéria-prima. Para quê? Para tentar reaproveitar ao máximo aquele material. Muito bem, de volta aqui com o Enredo Cultural. Agora o bate-papo é com um ator. Edson de Oliveira, ator que está em Balada de um Palhaço há 10 anos, 10 anos de Balada de um Palhaço aí, fazendo essa comemoração, né? Uhum. E aí é comum no cenário goiano, Edson, ter um espetáculo ficar uma década em cartaz? Por isso que a gente está voltando, porque na verdade não é uma coisa comum e a gente ter 10 anos de carreira, 10 anos de dificuldade, de circulação, né, de estar apresentando e ser um espetáculo que as pessoas querem assistir, né? A gente ficou um pouco encostado e as pessoas ficam perguntando, cadê o Balada? E aí, quando é que volta? E a gente, calma, peraí, a gente está respirando um pouco, fazendo outras coisas. Né? Eu assisti Balada 2 vezes, mas pode ser que tenha pessoas que ainda não assistiram. De que fala a história? De que fala o espetáculo? Rapaz, tem gente que não assistiu mesmo. E o Balada, ele toca muito o artista, né? Ele toca muito o artista, ele fala muito do conflito do artista. Ele tem 2 arquétipos muito poderosos ali, que é o arquétipo do fazedor de arte, daquele que é poeta, e o arquétipo daquele que quer pagar as contas, que quer correr atrás dos negócios mesmo, quer se organizar e quer a todo custo vender o trabalho dele. Essa história também dos 2 personagens aí, que é o Bobo Plim e o Manelão, é isso? Menelão. As pessoas que não são artistas, elas também podem se identificar, né? Demais, porque na verdade esse arquétipo, ele está empregado não só no artista, ele está empregado também no trabalhador brasileiro, no pedreiro, no médico. Sabe, as pessoas ficam se perguntando, poxa, eu estou vivendo a minha vida, está passando e eu estou fazendo sempre a mesma coisa, e os meus sonhos, sabe? Às vezes eu entrei na faculdade, fiz uma faculdade ali,
para ganhar dinheiro, mas e o que eu queria realmente fazer, sabe? A gente tem muito isso, muito. As pessoas saem assim, se questionando, se perguntando, se identificando completamente com o trabalho. Edson, valeu aí por esse Muito obrigado. rápido bate-papo. Obrigado. Bom retorno aí com o espetáculo, como se diz no teatro, merda pra vocês, né? O Enredo Cultural vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco. Oi, eu sou o Fabrício Cordeiro e estou aqui no Cinefilia para falar do cinema de Steven Spielberg. Para quem nasceu na década de 80, como eu, Steven Spielberg era um cineasta bastante onipresente, talvez o nome mais poderoso da indústria de Hollywood, né? Ele dominou começou nos anos 70 e dominou a década de 70, 80 e 90. Com alguns filmes importantíssimos a partir já dos seus primeiros, né, que eram mais audaciosos, o Duel, né, o Encurralado, em que você tem uma Scania, um caminhão que persegue sem motivo aparente um trabalhador norte-americano que está simplesmente pegando a estrada, e obviamente o Tubarão, que chegou a estourar orçamento, estourar tempo de produção, mas que virou um grande sucesso no cinema, pela qualidade do que o filme é, né? Um suspense até Hitchcockiano, em que se esconde essa criatura, que é um tubarão gigantesco, completamente sobrenatural, que está aterrorizando uma cidadezinha portuária dos Estados Unidos, acabando com o turismo do local, e o xerife da cidade tem que destruir esse tubarão branco, que é uma anomalia da natureza, né? Que é um tema muito, muito familiar para o Spielberg, nesse maravilhamento com algo que é ao mesmo tempo ameaçador e sedutor, mas com certeza sobrenatural, né? que não é da normalidade da natureza, né? Alguns temas muito recorrentes no cinema do Spielberg é a ausência do pai, né? Um sentido de órfão, né? de alguns dos personagens dele, a visão da infância, uma visão inocente, esse já maravilhamento, né, com algo que vem de fora, ou uma força muito maior do que o ser humano, e que as pessoas têm que combater aquilo, geralmente é a figura da família. Então o Spielberg cria todo esse imaginário da família, da pureza, né, contra algo que seria maléfico, né, ou corrompido, né. Talvez o filme que melhor reúna essas características do Spielberg seja E.T., né, que talvez é certamente um dos grandes sucessos dele, em que você tem essa visão da infância milimetricamente calculada pelo posicionamento da câmera, que está sempre filmada na altura da cintura, né? Está sempre filmado na altura do olhar de uma criança, que encontra esse alienígena que chega à Terra, né? Numa sequência de abertura até um tanto aterrorizante, que depois vai se revelar que na verdade é um ET bonzinho, né? Depois que os adultos entram no filme, o Spielberg passa a investir nessa reunião da família, né? Por mais que você tenha ali essa mãe sem pai, né, essa mãe solteira, né, que cuida dos filhos sozinha, mas no final o xerife, que até então era filmado apenas em suas partes, a gente nunca tinha visto o rosto dele, que é interpretado pelo Peter Coyote, ele já passa a ser aos poucos, né, um rosto amigo, né, e vai ajudá-los, e o Spielberg termina claramente uma das imagens do final do filme, quando o ET vai embora e se despede dolorosamente do menino, né. O Spielberg reserva um enquadramento para mostrar a família finalmente completa, né? Bom, esse foi o Cinefilia de hoje com Steven Spielberg. Esperamos que ele volte à velha forma, ao auge de sua carreira. É isso aí. Continuando então o Enredo Cultural, hoje aqui com Danilo Alencar, grande diretor aqui do estado de Goiás, para o Brasil, quem sabe para o mundo, né, Danilo? Quem sabe, com um trabalho belíssimo aí de teatro com o grupo Artefatos. Eu te perguntei se hoje é mais fácil fazer teatro do que quando você começou, Danilo. O que fazem as dificuldades, as diferenças são as épocas, né? Eu venho de uma época em que eu tive que, se eu queria fazer, era preciso fazer. E a situação era uma situação totalmente completa, né? Quando você falou em 28 anos, né? Então nós tínhamos que carregar de madrugada latas de querosene com grudes e cartolinas para escrevermos com letras, com pincel atômico e colarmos nas paradas de ônibus, e o teatro acontecia. Hoje,
acredito que de uns 25 anos atrás, nós vamos vivendo, ou talvez um pouco mais adiante, nós vamos vivendo uma nova era onde as conquistas dos artistas não precisam mais fazer em sua casa as latas de grude, Os cartazes com pincel atômico. Porque vêm as leis de incentivos. E essas leis de incentivo precisa se entender que esse valor agregado e que vem para a contemplação do mundo artístico, tanto na esfera do espectador como do artista, ele nada mais, nada menos é do que o dinheiro nosso, revestido através de algumas leis, de alguns impostos que nós pagamos para o fazer artístico. Eu acho que precisa estar um pouco mais atento em como se beneficiar dessas leis. A gente não pode entender que esse trabalho é um trabalho só para cumprir uma agenda de um edital que veio que te pede uma contrapartida de 10 ou 5 apresentações. Entende? E sim, que talvez é uma nova possibilidade na sociedade contemporânea de você finalmente ter o mínimo de condição, já que você não tinha, mas fazia, de dialogar com essa esfera periférica. Danilo, dos espetáculos que você já montou, Herdeiros de Zumbi, Toca Marilis, Balada de um Palhaço que vai retornar agora, enfim, desses grandes espetáculos, qual te toca mais, qual te deixa mais saudade? Ai, Marcelo, é uma pergunta assim, que eu tenho que refletir muito, porque como eu disse para você, essa coisa do tempo, né? Como é que eu estava, como é que eu estou. Mas eu tenho um trabalho, que me perdoem todos os outros artistas, porque eu tenho paixão por todos eles, né? Mas eu tenho um espetáculo que possivelmente você conheça bastante, que me deixou muito mexido enquanto artista e enquanto a referência maior que eu tenho no meu pensamento enquanto artista, que é a relação humana, que foi o Herdeiros de Zumbi. Danilo, muito obrigado aí por esse bate-papo, nos receber aqui, valeu, Obrigadão. viu? E o Enredo Cultural dessa semana fica por aqui, eu espero que você tenha gostado e você já sabe, hein? Acesse o site da TV UFG e reveja este e todos os programas da emissora. Também você pode seguir a gente nas redes sociais, receber em primeira mão todas as novidades da TV UFG. A gente se encontra no próximo episódio, hein? Tchau!